Então, eu estava dizendo que nós vamos dar prosseguimento hoje, nosso encontro semanal síncrono, né? E hoje a ideia é discutir essas questões trazidas pelo texto selecionado, pela professora da Unicamp, a Evelina Danino, que é essa discussão. O nome do texto é Confluência Perversas, né? Crise discursiva, e, enfim, que trata sobre significados distintos que questões muito importantes como cidadania, participação, sociedade civil, passaram a ser, de alguma maneira, disputadas e tematizadas a partir da redemocratização do Brasil, ali em meados da década de 80 em diante, né, do século passado. E é uma discussão importante que ainda está, digamos, nesse ponto inicial do programa, constituindo esse pano de fundo para nós, em seguida, entrarmos no estudo e no debate, na discussão sobre as modalidades de instituições participativas, os estudos que existem acerca disso e, a partir daí, evoluirmos, né, para uma reflexão sobre cada uma dessas modalidades e o seu significado na democracia ampliada, democracia participativa, no caso brasileiro. Então, hoje, né, a gente vai trocar ideias, espero que vocês tenham lido o texto indicado, apesar de uma linguagem talvez, eu não considero difícil, sim, é uma linguagem clara, mas relativamente densa, né? Mas me parece que o primeiro ponto a ser destacado é essa dimensão histórica, né? E isso é uma questão que a gente está sempre destacando aqui, porque não se trata de relacionar teoria e realidade somente a partir de uma conceituação e de uma teorização abstrata, embora isso seja relevante. Vimos, por exemplo, no caso da proposta analítica do Charles Tilly sobre aquela questão da democratização e desdemocratização, né? Onde ele propõe ali uma forma generalista, né? Um certo grau de abstração para poder dar conta de realidades que são contemporâneas e, no caso brasileiro, ainda mais, né? Então, neste texto propriamente dito, ou nesse tema, cujo texto ele é um subsídio, né? O que é importante aí ressaltar, aliás, agora lembrei de dizer que o Adailson, que tinha ficado de apresentar hoje o texto por meio de um PowerPoint, não fez, escreveu, enfim, justificando por que não fez, mas eu disse a ele, inclusive, que poderia pelo menos falar sobre o texto, ainda que não apresentando o PowerPoint, mas não sei se ele vai poder fazer isso ou não. Então, eu vou aqui falar um pouco disso, vou utilizar um PowerPoint de outras disciplinas, né? Outros momentos, mas não vamos nos fixar nisso, né? O importante é que vocês entendam aquilo que é fundamental a ser tratado, né? E que a gente possa, de alguma maneira, ou esclarecer ou trocar ideias sobre essas questões levantadas. Então, como eu estava dizendo, nessa perspectiva histórica, quando o Brasil faz a transição à democracia ali na década de 80 e a partir da nova Constituição de 88, não só, mas isso foi importante, um novo marco jurídico, político, institucional no Brasil, né? O fato é que passaram a se apresentar na realidade brasileira, constituindo a própria realidade brasileira, né? Correntes com projetos de sociedade, projetos políticos distintos. Importante que a gente, ao tratar disso, por exemplo, a ideia de projeto político, tem em conta que não se trata de algo limitado aos partidos políticos. Evidentemente que os partidos políticos são importantes,
quando se fala em projetos políticos, projetos de sociedade, né? Mas eles não esgotam esta noção mais ampla de projeto político, que diz respeito a uma série de valores, crenças, programas, propostas que perpassam a sociedade como um todo, na dimensão política, econômica, social, cultural. Quer dizer, tem uma amplitude bem maior do que o sistema político partidário estricto sensu. Então, como eu dizia, se apresentaram, né, neste momento da redemocratização brasileira, basicamente dois projetos que foram, de alguma maneira, partícipes desse processo de redemocratização, deixando o regime ditatorial para trás, não sem resquícios desse regime, que se percebe até hoje, né? Principalmente o papel das Forças Armadas no Brasil. Mas, enfim, se apresentaram basicamente dois grandes projetos que de lá para cá vêm, de alguma maneira, né, disputando a sociedade, se apresentando, não de forma homogênea, mas, enfim, com uma certa complexidade, mas ainda presentes. Por um lado, então, um projeto que recolheu todas as lutas democráticas dos movimentos sociais, das organizações, da sociedade civil, né? Adotando, portanto, um certo caráter democratizante, não só do ponto de vista político, mas democratizante em termos de maior acesso a direitos, a políticas públicas, né? Tudo aquilo que o Brasil é uma grande questão histórica não resolvida, né? Essa profunda desigualdade socioeconômica que caracteriza a sociedade brasileira, historicamente. E, por outro lado, um projeto, né, que também, em consonância com o contexto internacional, o sistema capitalista mundial, do qual o Brasil faz parte, na condição de associado periférico, independente, né? Mas, enfim, um projeto que já no mundo se colocava a partir de uma perspectiva denominada neoliberal, ou seja, né, com uma visão de desenvolvimento de país muito baseada nos pressupostos de diminuição do papel do Estado, né, de relevância do papel do mercado, e isso diz respeito a uma visão, né, sobre políticas públicas e relação Estado, sociedade e mercado de forma geral, né? E, então, o que se coloca como importante na discussão é que os temas da participação da sociedade civil e da própria noção de cidadania, eles passam a ter um sentido que não é unívoco, né? Ele não é único. São sentidos em torno de uma dinâmica, naquele momento, inovadora para o Brasil, né? No sentido de estabelecer um regime democrático e uma nova Constituição que, ainda que com limitações, previu, né, a certas condições inéditas em termos de um Estado social, né? A questão do direito à saúde universal, direito à educação, depois toda uma questão vinculada ao estado de bem-estar social. Quer dizer, essas questões, né, da cidadania, noção de cidadania, que passou a ser bastante falada, enfim, argumentada, né, presente, a própria noção de participação e a própria noção de sociedade civil, elas são, né, categorias, são recursos, palavras que passam a ter um significado, ou seja, um sentido diverso e que é, portanto, passível, né, de implementação prática e de uma construção discursiva sobre esses sentidos que esses termos, cidadania, participação em sociedade civil,
passam a ter na sociedade brasileira, né? Então, é disso que se trata fundamentalmente. Quer dizer, isso é muito importante porque de lá para cá, né, essas questões perduram. É possível dizer que a partir de meados da década esta que nós estamos vivendo, né, aí a partir de 2016, a essas duas grandes correntes uh, vinculada a projetos de sociedade, por um lado um projeto mais democratizante, por outro lado um projeto de corte neoliberal, né, e nós vamos ver um pouco mais adiante qual é o significado e quais são as contradições e as disputas que estão em jogo. Quer dizer, como eu dizia, então, a partir de 2016 se agregaram, né, a essas grandes correntes também uma novidade na medida em que o Brasil passa a viver, como nós já ressaltamos aqui, inclusive na semana passada, um contexto, né, de retorno de projetos autoritários e que se colocam francamente favoráveis a uma regressão democrática no Brasil, inclusive permeada por uma série de, de políticas discriminatórias, né, e altamente conservadoras nesse sentido. Mas isso não diminui, né, o sentido dado a esses grandes temas que estavam presentes já no Brasil, pelo menos desde a década de 80, né? E então o que a gente percebe, eu gostaria aqui de utilizar alguns poucos slides, né, para me amparar um pouco mais aqui em algumas questões que são levantadas pelo texto. Vamos ver. Eu não sei, pergunto, por favor, aparece aí na tela de vocês? Sim, aparece. Tá. Bom, então, o que é trazido aqui, como eu estava dizendo, né, é denominado de uma confluência perversa. O que seria essa confluência perversa? Né? Seria o fato de que projetos societários ou projetos políticos entendidos de forma lato sensu. Quando a gente fala isso, é o fato de que eles estão presentes não só no sistema político partidário, mas na sociedade civil, nos movimentos sociais, enfim, nas instituições, né? Nos meios jurídicos, enfim, de uma forma que permeie e perpasse o conjunto da sociedade como um todo. Então, isso passa a se apresentar a partir do que a professora Evelina denomina, eu acho que de uma forma muito bem descrita, né? Foi muito feliz nessa definição de confluência perversa. Botei aqui que. Bom, eu tenho que aprender aqui como autorizar. Tem pessoas querendo entrar aqui. Vamos ver aqui. Ô, pessoal. Professor, Oi. se você subir a sua apresentação em PDF aqui para o MConf, não precisa parar de compartilhar para aceitar novos alunos na Tá. sala. Tem Mas um mais, tem um Ah, o ícone de mais, tá. mais à sua esquerda, né, na tela, bem lá Sim. embaixo. Aí tem carregar a apresentação. Uhum. Aparece para o senhor isso. Aí vai abrir uma outra tela para você subir, fazer o upload do arquivo. Uhum. Tá. Tô vendo aqui. Aí vai demorar só um pouquinho, assim, talvez 1 minuto no máximo, dependendo do tamanho da sua apresentação. Aí ele vai aparecer aqui na nossa tela e você não precisa ficar compartilhando, inclusive vai conseguir ficar olhando a gente enquanto apresenta. Ah, ótimo. É melhor que Tá. compartilhar a tela. Sim, ótimo, obrigado. Eu estou tentando Tomara que dê fazer aqui. certo aí qualquer Sim, coisa. vamos ver aqui então. Hum,
Vamos ver. Enviar. Está enviando Uhum. aqui. Isso. Enviar. Uhum. Para você tá aparecendo uma mensagem que tá carregando lá no Sim. canto direito? Aham. Tá. Tá Tá, se tá quase no aparecendo isso, final tá aqui. certo. Isso. Agora sim aparece pra gente. Tá bem melhor. E até dá espaço para nós aqui na tela. Isso, aí tu Obrigado, fica Camila. sempre vendo a gente. E se alguém precisa entrar, também aparece. É bem melhor, eu acho. Tá Imagina. bem melhor, sem dúvida. Eu tive que adotar o MConf agora e não deu ainda para ler o tutorial. Mas tá bom. Então seguimos, né? Eu estava dizendo, vamos ver aqui. Então, essas questões estariam constituindo o que é denominado de confluência perversa. Né? Perversa por quê? Porque os sentidos desses temas, né, marcos institucionais, né, do Brasil dessa época, estariam provocando, digamos, sentidos distintos, deslocados nesses termos que são muito utilizados, enfim, nas relações Estado-sociedade civil, né, como é o caso da cidadania, da sociedade civil, da participação. E né, a, a questão, então, né, um pouquinho aqui adiante aqui, bom, então, o que está em jogo e o que, de certa maneira, é trazido aqui como uma confluência perversa? Perversa naquele sentido de disputa discursiva, disputa não só de narrativa, mas, evidentemente, nas formas de relação, nas formas de encaixe nessa relação entre sociedade civil, no sentido amplo, e instituições governamentais, ou o Estado no sentido amplo, né? Quer dizer, então, por um lado, por exemplo, a própria discussão sobre sociedade civil. Aqui não se trata de uma discussão mais teórica, acadêmica, não é isso que está em jogo. É uma disputa na sociedade, na relação, né, entre Estado e sociedade civil em geral, né, e atores sociais, agentes que constituem a sociedade civil em geral. Né. Então, aqui por um lado, né, nós temos todos os movimentos, as organizações, os vários tipos de ação coletiva, de associativismo, seja ele comunitário, bairral, sindical, cultural e etc., né, que vinham desde da década de 70, 80, no período ditatorial, lutando e colocando pautas, reivindicações, questões, programas e etc., com esse sentido, digamos, de uma sociedade civil mais propensa a mudanças no próprio caráter do Estado, a democratização não só política, mas também socioeconômica, de políticas públicas, de acesso universalizante, né? E por outro lado, ali, logo em seguida à redemocratização, no início da década de 90, né, uma reforma do Estado, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que introduz elementos já do projeto neoliberal, do contexto internacional, em especial na Inglaterra, né? Existem documentos e entrevistas com o ex-ministro da Reforma Administrativa, Reforma do Estado, melhor dizendo, Bresser Pereira, onde ele conta que foi para a Inglaterra, foi visitar a experiência lá, ou seja, toda a grande reforma liberalizante, né, que o governo do Tony Blair. Desculpe aí, pessoal, aqui são cães que não são meus, são do vizinho, eu não tenho como pedir para eles ficarem quietos. E essa é a hora que eles vão para o portão se apresentar para os companheiros deles aí que passam aí. Então só um pouquinho, eu vou tentar fechar melhor aqui, gente.
Voltamos. Bom, então passa a ter essa reforma do Estado, né, introduzindo outras questões e adota na reforma do Estado essa perspectiva internacional do chamado terceiro setor, né? Então ali é lançado, por exemplo, um programa nacional chamado de Comunidade Solidária, onde se trata de formar um conselho, né, consultivo com personalidades de várias áreas, não eram pessoas indicadas por segmentos ou setores sociais representativos, né, da sociedade, foram escolhidas pelo governo e se aprova fundamentalmente, né, esta ideia do terceiro setor, a partir, inclusive, daquilo que veio a ser considerado o marco civil das organizações sociais sem fins lucrativos, né? Ali nascem as OS, as OCIPs, e se desenvolve de forma legal, institucional, um processo de parcerias com essas entidades da sociedade civil, essas organizações da sociedade civil, é o caso das ONGs, ou seja, né, passa a haver um incentivo, um impulsionamento para a transferências da execução de certas políticas sociais por parte deste chamado terceiro setor, né? Esta denominação é uma denominação adotada pela ONU e ela advém, talvez não tenha sido a intenção lá na sua gênese, mas dessa classificação um tanto neutra entre Estado, mercado e terceiro setor, né? E, bem, então, aí, digamos, nós temos claramente uma diferença, né, do ponto de vista da denominação, da conceituação, entre movimentos sociais, que, de certa maneira, passam a não ser os preferidos, digamos, né, na medida em que entram em confronto, em contradições ou praticando repertórios de contestação, né, uma certa, digamos, marginalização, um certo alijamento, em alguns casos até uma certa criminalização, claro, isso já nos últimos tempos, né? E, por outro lado, então, esta ideia de sociedade civil a partir do terceiro setor. Então, nós temos aí, digamos, nesta área da chamada sociedade civil, uma confluência, né, que não fica clara a partir do momento em que existem sentidos diferentes para os projetos que estão em jogo, quando se fala, por exemplo, em sociedade civil, né? Ou seja, mas o que se entende por sociedade civil diante dos grandes projetos que se apresentam na sociedade brasileira, né? São sentidos distintos que, à primeira vista, podem ser não percebidos, né? E isso, inclusive na opinião da professora, pesquisadora lá da Unicamp, estaria gerando então uma certa crise discursiva na medida em que são colocados em prática nos municípios, nos estados, na União Federal, projetos divergentes, ou pelo menos projetos que não são consensuais no sentido que é empregado para isso. Bom, isso também, né, aqui é toda uma questão levantada da forma como foi organizado esse programa da Comunidade Solidária, né, e que, enfim, não diz respeito só a este programa naquele momento, na década de 90, mas toda a reforma do Estado com o reconhecimento e o incentivo às chamadas organizações sociais sem fins lucrativos ou o denominado terceiro setor. Bom, então, indo adiante, né, só para aqui o estudante que fez a apresentação colocou, está o nome dele aqui, né, o Marcelo, essa foto da antropóloga Ruth Cardoso, que dirigiu esse programa, uma colega que teve, né, uma grande trajetória aí na ciência social brasileira, importante, dirigiu esse programa
no governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Bom, mas, então, a própria noção de participação, né, ela passa a ser redefinida. Né? Uma das questões que está em jogo, por exemplo, é a chamada, então, participação solidária, né? Onde se enfatiza muito a questão do trabalho voluntário, a ideia da responsabilidade social das empresas, inclusive. Né? Quer dizer, entra todo um ideário muito presente hoje, né? Certamente, nesta questão do voluntariado, né? Enfim, de uma certa forma, aquilo que é levantado como uma forma de participação que seria um tanto quanto despolitizada, porque o seu sentido, né, é destituído de uma transformação mais profunda, e ela estaria limitada à sua adequação, né, à prestação de políticas públicas e serviços pelas organizações do terceiro setor, incluindo-se o voluntariado, que inclusive pode ser amparado por grandes empresas que têm programas de voluntariado, né, nesse sentido. Quer dizer, é uma participação que está adequada à ideia de redução do papel do Estado na execução de políticas públicas, principalmente as políticas sociais, que passam a ser exercidas no novo contexto democrático. Né? Vamos deixar claro aqui que o que a Evelina levanta, e eu compartilho, não é uma crítica ao voluntariado em si, e muito menos às ONGs e às OCIPs, mas é a esta concepção, né, que está limitada nas relações Estado-sociedade civil a este tipo de participação que tem um determinado sentido, né, não orientado para um projeto democratizante, ou mais democratizante, e sim orientado muito mais para políticas compensatórias, né, e, portanto, focalizadas no âmbito da sociedade em geral. E aí, continuando, né, isso está vinculado, não é o caso aqui, nós teremos oportunidade na semana que vem de discutir um pouco melhor esta questão da gestão parceirizada, né, que será trazido por um texto aqui para a gente trocar ideias na próxima semana. Mas, enfim, este significado ele é radicalmente redefinido do ponto de vista da gestão, né, da gestão governamental, da gestão do Estado, a partir da adoção de práticas de caráter empreendedorista, gerencialista, porque isso esteve, né, amplamente, digamos, verificado com muita força nesta onda, neste movimento da fase neoliberal do capitalismo, né? E isso diz respeito a uma discussão da política de caráter gerencialista, né? Aquilo que ficou conhecido do ponto de vista internacional e mundial, em especial nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Ou seja, a adoção pelo Estado de formas de gestão, de práticas adotadas pelas empresas privadas, né? O Bill Clinton foi um dos grandes adotantes, né? Embora os Estados Unidos nunca tenha tido um estado de bem-estar social, o que é completamente diferente da história da Inglaterra, que foi um dos precursores do estado de bem-estar social, né? Por exemplo, já falamos aqui, o sistema público de saúde deles foi histórico, muito relevante, né? Mas, enfim, a ideia de que o Estado é pesado, o Estado é burocrático, o Estado, né, e ele tem que ser diminuído, e ele é gastador, ele, enfim, né, não é mais funcional à acumulação capitalista e, portanto, ele tem que ser reduzido, e para isso
é necessário adotar formas de gerenciamento privado no Estado, né? Então, a forma de administração gerencialista é bastante conhecida no mundo e nos meios brasileiros, porque ela influenciou fortemente a reforma do Estado na meados da década de 90 no Brasil, né? Bom, então, ainda na concepção terceira, na noção terceira, por um lado, sociedade civil, participação e cidadania, né? No que diz respeito à cidadania, né? O que está em jogo aí, né? É, por um lado, no projeto democratizante, a ideia da cidadania baseada em direitos, ou seja, aquela ideia arendiana, né? Direito a ter direitos, ou seja, o direito como reconhecimento da dignidade da pessoa humana, ou seja, todos sendo portadores de direitos, o que dá um caráter, digamos, mais democrático, radical, republicano, igualitarista, né? Como algo a ser conquistado pelos de baixo, por aqueles que historicamente não foram sujeitos de direitos, né? E, por outro lado, digamos, esta ideia, né, de cidadania, né, a partir muito do voluntariado, da filantropia. Em último caso, é claro, estamos falando aqui em último caso, de certa forma, da caridade, né? Ou seja, por exemplo, no modelo norte-americano, a cidadania é reduzida ao aspecto civil, né? O direito civil. Não existe a ideia de que todos são portadores de direitos sociais, por exemplo, né? Isto se faz por meio ou do voluntariado ou da filantropia das grandes corporações, das grandes empresas, né? Primeiro fique rico e depois faça caridade para perceber como você é bom para a sociedade, né? No caso brasileiro, por exemplo, a Fundação Lehman, né, que é do proprietário que é o mais rico brasileiro, né, entre outras corporações, é o caso da Ambev, né, que lida com bebidas e tudo isso no Brasil, é uma das grandes fundações que apoia projetos sociais e tal, além da Fundação Itaú Unibanco, ou seja, esses grandes conglomerados que passaram a se preocupar com o que eles denominam de gasto social privado, né? Mas claro que ainda assim no Brasil este investimento social privado é extremamente pequeno na comparação com os Estados Unidos e outros países do chamado mundo capitalista desenvolvido, né? Bom, então essa é uma questão importante, quer dizer, a cidadania aí estaria restrita a esta questão da responsabilidade social, né? E não pelo reconhecimento público, né, da sociedade representada pelo Estado, que deve representar todos, instituindo, né, políticas do ponto de vista civil e político, mas também social, na medida em que esta noção de cidadania estaria vinculada a uma noção de pertencimento, né? Portanto, de não exclusão, né, questões de vínculo, de pertencimento, de integração social, de coesão social, ou seja, toda a ideia, né, de que, bem, as pessoas têm direito de adoecer, ainda que não tenham renda, têm direito de se aposentar depois de trabalhar muito tempo, ou seja, têm direito de ficar velho, né? As pessoas têm direito a ter filhos, crianças, sem precisar ser classe média ou rico. Quer dizer, essas questões que dizem respeito fundamentalmente à dimensão social da cidadania, para além dos aspectos civis e políticos, que são as outras duas grandes dimensões da chamada cidadania moderna, né? Então, gente, essas três questões, né, aqui muito bem lembrado pelo Marcelo, né, este grande programa da Rede Globo, que é o Criança Esperança, que está muito baseado nesta ideia de arrecadação da sociedade para a prática do voluntariado, enfim, do apoio a projetos
de organizações sociais, comunitárias, voltada para as crianças e tal, né? Quer dizer, não, não se está aqui fazendo uma crítica supondo o malefício da existência de tipos de projeto, mas apenas mostrando simbolicamente, né, como esse tipo de concepção de cidadania é a que deveria, em última instância, prevalecer se fosse contar a vontade de um determinado projeto de relação entre Estado e sociedade e um certo projeto de sociedade em última instância, né? Então, acho que aqui não temos, né, talvez mais nada de interessante para ressaltar, né? E, portanto, eu encerro aqui. Vamos ver aqui. Professor, eu acho que para parar a apresentação tem que ir de novo ali no mais. E onde era carregar a apresentação, acho que vai ter encerrar ou alguma coisa assim. Ativar, compartilhar e transmitir. Aqui ainda tem que carregar a apresentação. Vamos ver. Não está abrindo aqui para encerrar. Tu quer que eu Transmitir. tire? Se tu puder tirar daí, eu agradeço. Tu consegue clicar em cima do meu nome e me tornar administradora? Eu consigo tirar, depois eu Sim. faço, por favor. Tornar apresentadora. Tá. Ok. Então, é importante nós termos em conta, aí saiu, é importante a gente ter em conta, né, que quando se discute participação social em políticas públicas, democracia, as concepções de democracia, cidadania, que é algo que está em jogo, não se está falando com um único sentido, o que seria natural, normal, né? Porque sempre, principalmente na democracia, as noções que são socialmente amparadas, elas podem ter, e geralmente têm, um sentido distinto. Neste caso, como o Brasil ingressou num Estado democrático de direito, numa época de redemocratização, dando vazão a várias questões, né, que diz respeito à construção e novas bases do país, essas questões passaram a ser questões de ressignificação, de disputa, né, principalmente em torno desses temas de participação. Bom, o que seria participação, né? Sociedade civil, como seria concretamente a relação Estado-sociedade civil com base numa determinada concepção, né? A própria noção de cidadania que estaria em jogo, quer dizer, tudo isso, portanto, é interessante, é importante, não necessariamente para a gente concordar, mas para a gente conhecer que faz parte, ou seja, ela permeia não só do ponto de vista teórico, mas fundamentalmente do ponto de vista prático, né? E é importante esse tipo de abordagem do ponto de vista acadêmico, né? Então, creio que de uma forma muito sintética, é esse o nosso tema de hoje. Eu gostaria, então, que, se for de interesse, a gente pudesse aqui trocar questões, né? Com base nesse tema, não só no texto, mas com base nesse tema que está sendo trazido aqui hoje. Na próxima semana tem outro texto importante que vai falar especificamente sobre essa questão da chamada forma de governança parcerizada, né? Porque de lá para cá aumentou muito no Brasil, nos municípios, que foram grandemente os entes, os agentes estatais ou governamentais que ficaram responsáveis por esse tipo de governança parcerizada, ou seja, com convênios, né? Isto só veio crescendo desde o início da década de 90 até hoje, né? E isso existe dados
controlados pelos tribunais de conta, controlados pelos órgãos internos das próprias prefeituras, né? Mas, enfim, isso é plenamente perceptível, constatável na instituição, né, de políticas públicas com esse caráter parceirizado, onde as organizações, as chamadas OCIPs ou OS, né, elas vêm ganhando uma relevância grande na execução de políticas públicas, em especial políticas sociais. Isso certamente vocês conhecem, ou fazem parte disso, ou já tiveram contato, né? Ou seja, uma série, por exemplo, de associações de moradores para ter acesso a escolas infantis ou creches tiveram que se transformar, né, em organizações sem fins lucrativos e gerenciar recursos que, como a gente percebe na prática, não são suficientes, aí tem que ter formas de arrecadação de recursos para dar conta das escolas infantis, quer dizer, uma série de questões que são hoje bastante fortes e que, de certa maneira, redesenham um pouco, principalmente o associativismo chamado comunitário, de bairro, né? De lugares, de territórios, de vilas. Isso é bem conhecido aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, né? Quem pesquisa aí o associativismo, aquele que antigamente era de associação de moradores, né? Moradores se unindo num determinado bairro ou vila. Vila é um nome nativo dado por assentamentos com precários, né? Sem condições de infraestrutura, de serviços. Aqui em Porto Alegre chamam de vilas, né? No Rio de Janeiro são as comunidades, que na verdade são as favelas ressignificadas de forma nativa para não ser pejorativa, né? Eu moro em comunidade, na comunidade do Alemão, na comunidade do... Né? Em Porto Alegre é na vila, né? Então, é isso que é interessante a gente levantar. Então, gente, temos um tempinho aí, até ao momento que vocês quiserem, mas talvez até 8h15, para trocar ideias a respeito disso e da relevância que isso tem quando se trata de uma formação acadêmica, de um conhecimento acadêmico sobre o tema participação social em políticas públicas, né? Que está vinculado, como a gente vem mostrando, ao debate sobre democracia, sociedade civil, cidadania, né? As correntes sobre a democracia, ou seja, só estamos reforçando a ideia de que se tratam de questões polissêmicas, que não têm um único sentido, né? Depende de enfoques teóricos, de enfoques políticos, práticos, né? E, evidentemente, nós da academia precisamos, em geral, fazer escolhas quando a gente quer estudar, ou, enfim, participar e tal, de alguma forma, desses enfoques, né? O importante é que a gente faça sempre de maneira crítica, consciente, né? Não apenas laudatória ou apologética, né? Mas, enfim, são questões teóricas e práticas colocadas aí neste amplo tema da participação social em políticas públicas. Então, pergunto, o que parece? Pois não, Dali? Fazer uma provocação, então. Ótimo. Vejo muito nessa questão das OS, principalmente na área da saúde, né? Que tem muitos... E tem muita denúncia de malversação de fundos, de questionamento em relação a isso. Para mim, claro, como toda instituição humana tem as boas e as ruins, né? Não adianta. Mas eu percebo muito mais com um processo de precarização do atendimento das coisas, a maioria, pelo menos, mesmo as bem intencionadas, né? E também a precarização das condições de trabalho dos funcionários, trabalhadores que prestam serviço. Eu noto muito isso, assim. Mesmo, por exemplo, as creches comunitárias têm um valor, só que normalmente as pessoas que atendem nas creches comunitárias fazem trabalho voluntário,
certo? Quer dizer, não são remuneradas ou não têm treinamento de capacitação para ser uma cuidadora de crianças, né? Ou um cuidador de crianças, né? Isso vale muito. Pode ser uma visão assim meio distante, mas as coisas que eu enxergo e vejo normalmente são esse tipo de coisa. Então, o gasto, mesmo que o gasto seja grande, acaba não tendo o retorno que poderia ter se fosse feito em outra condição. Isso é uma impressão que eu tenho assim, sobre essas questões. E vendo agora o texto, como fala aí, e traz qual é o fundamento, né? O fundamento dessa visão basicamente estadunidense que tem de que tu falou muito bem da questão assim, o cara fica rico, depois que fica rico ele resolve fazer uma mega fundação que dá dinheiro. Na verdade, é o jeito que eles têm de fugir lá do imposto sobre heranças, né? Tu cria a fundação e manda a maior parte do teu dinheiro para a fundação, depois tu bota o teu filho como presidente da fundação, como funcionário ou participa do conselho de administração da fundação. Ele é funcionário, recebe um régio salário para trabalhar gerenciando a fortuna e como a imposto sobre herança lá é muito grande, né? Ele na hora que ele vai receber a herança, acaba que esse dinheiro da fundação fica na fundação. Ele não é mexido por essa questão. Então vem disso, dessa visão, e é uma visão daquela meio Delfim Neto, né? Vamos crescer o bolo para depois a gente divide. O bolo nunca cresce, sempre tem alguém tirando um pedacinho no caminho. Mas vamos lá. E agora apareceu de novo essa visão. Interessante isso. Já viu? Nós temos que crescer para depois dividir. Se não pudesse tu fazer como já ficou inclusive comprovado, que se tu divide o bolo, tu cresce mais. Mas isso é um outro debate, assim. Então, eu vejo, digamos assim, tenho um pré-conceito em relação a essas OS e de perceber essa questão da precariedade dos trabalhadores, da precarização do serviço que eles prestam, né? E também da questão da corrupção, né? Que às vezes tu passa uma grana para essa turma e aí não aparece em lugar nenhum. É isso. Uhum. O que se percebe, né? O que se percebe é que realmente a introdução de uma série de reformas e instrumentos jurídicos, né, de administração das políticas públicas, dos próprios governos, na execução das políticas, elas vêm introduzindo gradativamente cada vez mais instrumentos desse tipo, né? São as parcerias público-privadas, é a contratação de OS, é a concessão, uma série de formas que tem, por um lado, eu concordo, essa questão da precarização, né, em geral, isso já está bastante evidenciado, mas também de uma economia que está muito pouco associada à qualidade da prestação dos serviços, né? Então, essas questões realmente são verificadas. Quer dizer, Tem mais uma coisa, Luciano, que eu lembrei agora, que é interessante. Principalmente na área da saúde, com a Constituição de 88, se criou uma série de conselhos de saúde. Os conselhos municipais, inclusive em Porto Alegre tinha uma época que tinha conselhos locais de saúde. Municipais, estaduais e nacional de saúde, Conselho de Educação também, eles, a partir da Constituição de 88, eles passaram a ter uma capacidade de fiscalização e, inclusive, de definição de políticas públicas bastante interessante que, na verdade, a grande maioria do povo desconhece. Desconhece a capacidade disso. Ao criar a OS, tu foge um pouco dessa capacidade de fiscalização, certo?
E é uma forma de tu meio que fugir da fiscalização, porque e criou uma burocracia maior, porque tu tem que justificar o investimento. Ah, tem que fazer um hospital, tem que fazer uma unidade de saúde, eu tenho que justificar esse investimento, tem que fazer uma campanha de prevenção à AIDS, eu tenho que fazer uma campanha contra a Covid, eu tenho que justificar isso perante os conselhos. E se o conselho é um conselho atuante, que não é o normal, mas ele pode criar problemas e, inclusive, levar a questionamentos aos gestores, né? Então, ao criar a OS, e tu meio que terceiriza a responsabilidade também nesse sentido. Então, é uma outra coisa que eu lembrei aí da... É muito importante isso, né? Porque as instâncias participativas, que são principalmente de fiscalização, né? Ou seja, não só de participação, mas de aquilo que se denomina de controle social, né? Exercer um certo controle social sobre uma determinada área pública, né? A área de políticas públicas. Realmente, o caso de Porto Alegre ilustra bem isso, né? O Conselho Municipal de Saúde ele foi a primeira instituição participativa para valer aqui da história de Porto Alegre e que foi antes da volta das eleições diretas para as capitais que ocorreu em 1985. Né? Então, na década de 80, no início, já havia essa formação de um conselho social, comunitário e tal, que depois foi, de certa maneira, melhorado, aperfeiçoado, criado, e hoje há embates muito grandes entre uma maioria do Conselho Municipal da Saúde e o governo municipal, em torno de questões que são de controle social, de contratação de terceiros, né? Você tem muitas questões de prestação de contas, quer dizer, e não é à toa que a gestão da prefeitura, já há uns 4, 5 anos, inclusive a atual, quer retirar o poder que os conselhos municipais têm, principalmente esses poderes que interferem na gestão, né? O que é um retrocesso democrático se a gente pegar do ponto de vista histórico, né? Então, acho que todas essas questões, elas trazem esta visão de projetos sociais, né? Do quanto esta fase neoliberal, desse projeto que pode ser adotado por alguns inconscientemente, por outros conscientemente, né? De caráter mais ideológico até, mas ela, digamos, tem em comum essa ideia de que é preciso diminuir o Estado, né? E, principalmente, adotar instrumentos e mecanismos e tal que são mais eficientes, eficazes do mercado, né? E aí entra também essas questões de não só de terceirização, mas de parceirização, né? Ou seja, contratação para execução de serviços, utilização de voluntariado, ou seja, questões que estão vinculadas a esse projeto de caráter neoliberal. E não à toa, né? É um projeto que tenta sempre, como é o caso atual, de estabelecer limites para o gasto social relacionado com questões da política econômica, né? Então, por exemplo, a emenda constitucional 95, que foi aprovada logo depois ali de 2016, né? Ela limita os gastos com educação, saúde, assistência social por 20 anos, né? Ou seja, ela estabeleceu o chamado teto dos gastos, algo que não se sustentou durante a pandemia, né? Tá totalmente insustentável, quer dizer, não tem como dar conta, principalmente para a grande maioria da população brasileira, num contexto de pandemia, né, sem ter uma forte iniciativa de proteção social, enfim, de políticas e programas que demonstrem, né, que, enfim, nós estamos no mesmo país e precisamos proteger a população do mal maior,
que neste caso é ou a morte ou, enfim, uma situação de grande vulnerabilidade, inclusive econômica, né? Como tem mostrado aí a situação atual. Então, essa questão da PEC, do teto dos gastos, é algo que é sustentado pelo projeto neoliberal e que está sempre em jogo, né? Quer dizer, é óbvio que, do ponto de vista do equilíbrio fiscal e tal, é óbvio que tem que ter responsabilidade, cuidados, mas o que vem se verificando é uma subordinação, né, do próprio desenvolvimento do país, inclusive o desenvolvimento humano e não econômico só. Em geral, a área econômica trata só o desenvolvimento como se fosse desenvolvimento econômico, só como crescimento econômico, né, e não como desenvolvimento humano. Mas, enfim, isso requer, digamos, políticas de investimento que vários países do mundo foram obrigados e são obrigados a adotar. O próprio caso do governo Biden, agora, nos Estados Unidos, né, aprovou e está realizando um dos maiores projetos de investimento da história dos Estados Unidos, né, com mais de trilhões de dólares, o que alguns acham que seria trazer de novo certas políticas keynesianas ou neo-keynesianas para o processo de desenvolvimento do próprio capitalismo e dos Estados Unidos, em particular, né? Segundo alguns analistas, é o projeto com maior volume de investimentos, inclusive da época do Roosevelt, né? Que foi o grande programa keynesiano para superar a crise de 29, né? A década seguinte da grande recessão lá no início do século passado. Quer dizer, o programa Rooseveltiano estaria de volta agora, com muita força, inclusive em infraestrutura, contratação e tal, para tentar arrancar o país e o capitalismo mundial dessa crise profunda provocada também não é só, mas também pela pandemia, né? Ou seja, a gente começa a furungar, essas coisas se conectam, né? A visão do Estado mínimo e a visão, não do Estado máximo, no sentido de estatização, mas de um Estado que é responsável, que tem que ter políticas, que tem que orientar tanto o desenvolvimento econômico como o desenvolvimento humano, social, quer dizer, porque só ele pode ser responsável por um projeto universalista, né? Não se pode esperar de sã consciência, na minha opinião, que uma empresa, um setor econômico tenha um projeto de desenvolvimento de um país. Ela não vai ter isso, não faz parte do horizonte e da responsabilidade dela, né? É muito maior do que isso, e a história parece que está bastante cheia desses exemplos e mostram que mesmo no capitalismo liberal o papel do Estado é fundamental. É assim o exemplo dos tigres asiáticos, né? Do Japão, da Coreia, né? Agora da China, né? É a história da Inglaterra, é a história dos Estados Unidos. Quer dizer, não tem desenvolvimento e crescimento sem um papel muito relevante do Estado, enfim, adotando políticas para, né, agora tem que crescer isso, vamos incentivar a inovação, a tecnologia. E qual é a política para a ciência e tecnologia, que é hoje cada vez mais fundamental, né, para um projeto de desenvolvimento? Então, tudo isso está em jogo e acho que isso também acaba se apresentando nessa área que nós estamos discutindo, que não se trata de estatizar, ao contrário, mas se trata de perceber, né, que, em especial em políticas sociais, ainda mais em um país profundamente desigual, como é o nosso caso, o papel do Estado é fundamental. Isso vai definir se pessoas morrem ou não morrem, se passam fome ou não passam, se tem acesso à saúde mínima ou não tem, enfim, uma série de questões que nós sabemos e conhecemos, né?
A saída não é pelo mercado, e nem, na minha modesta opinião também, adotando-se práticas e políticas que não são boas do ponto de vista de efetividade, eficácia, abrangência, universalização e etc. Né? Mas, enfim, são questões polissêmicas e com sentidos diversos, né, que estão aí e que permeiam também as questões de participação, cidadania, né, porque, como o texto traz, enfim, muitos outros estudos, né, que são inclusive com dados empíricos, quer dizer, essa confluência de sentidos que são diversos, elas estão sempre se apresentando, né? E como diz o texto, por vezes isso pode não parecer à primeira vista. Os próprios atores da sociedade civil, por exemplo, no caso de atores comunitários, não têm uma percepção do significado disso. Porque para eles o que é importante? É ter o serviço, é ter o acesso à política. Né? Mas aí eles têm que, diferentemente de outras camadas sociais, eles têm que, enfim, fazer trabalho voluntário, têm que se dedicar, porque, né, aquilo que constitucionalmente foi estabelecido, como é o caso do direito à educação infantil, à educação em geral, quer dizer, não é algo que vem sendo viabilizado, né, sem que parcela da população faça um grande sacrifício das pessoas, das famílias, dos grupos, para poder ter minimamente aquele acesso, né, e outras camadas sociais têm. Embora da classe média para cima, né, evidentemente que ali entra planos de saúde, escolas privadas e etc., porque, obviamente, claro, não em grandes questões aí que são relevantes ainda. Né? Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite, Júlia. Só fazer um comentário. Eu estou começando a trabalhar com responsabilidade social numa empresa, enfim. E o que eu vejo, assim, ouvindo a discussão e também no texto, é que eu tenho a impressão, assim, de que as empresas ficam muito com o bônus de terem projetos, enfim, que o Estado deveria ter, mas não com o ônus, né? Porque não é obrigação das empresas ter esse tipo de projeto, né? Não é obrigação das empresas, enfim, fornecer educação ou saúde de qualidade. Então, parece que quando elas fornecem, mesmo que não seja de qualidade, isso já está projetando, assim, uma coisa, nossa, como essa empresa é maravilhosa, né? Ela fez isso, que o Estado não faz. Sendo que o Estado, não, enfim, não está cumprindo esse papel, então qualquer coisa que qualquer um faz parece que é uma coisa ótima, mas isso, na verdade, é muito ruim, né? Porque o Estado vai se afastando cada vez mais, no meu ver, e não tem ninguém que está capacitado para fazer isso de verdade, né? Porque isso para as empresas é muito mais publicidade do que qualquer outra coisa. É só, enfim, minha opinião. Tu disse que está trabalhando o quê, Júlia, no teu TCC? Então, pretendo também, mas na verdade eu faço estágio, né? Eu estou indo para essa área dentro da empresa, no caso. Certo. Uhum. Claro, a gente não pode generalizar total, mas realmente se vê muito disso, né? O balanço social, quer dizer, todas as ações solidárias e tal, que tem muitas vezes, isso é admitido por várias, né, pessoas. Fazer uma Claro, outra provocação. Hein? Até a década de 60, 70, assim, por exemplo, tem uma coisa muito interessante aqui, né? Quem conhece aqui a região das Alemanha aqui, vai ali, tem bairros populares construídos por empresas. Tá? Por que isso? Porque o Estado não fazia política. E eles precisavam que os trabalhadores ficassem mais próximos. Tá? Tem a ver também com controle social, né? Do que... Então, tinha que esses bairros tinham escolas, tinham agentes de saúde, tudo. Então, não é uma coisa nova também, assim, mas é que naquele momento, como o Estado era
muito ausente em tudo, é uma forma de tu ter um controle social. Agora tu imagina uma cidade, um município muito rural, onde aparece uma empresa que contrata, sei lá, 40% dos empregos formais. Isso ainda existe, se procurar aí. E ela constrói um bairro, o cara é o dono da ninguém. Como é que tu vai discutir questionar com o benfeitor da cidade? Tem esse aspecto também, né? Isso cria um processo de controle, né, social da vontade da população e tal. Então, tem essa. Quando o Estado fornece educação, fornece saúde, fornece serviços e acesso a direitos básicos, a burguesia, o empresariado, perde o poder de controle das coisas. Tá? Durante o governo Lula, por exemplo, tinha algumas atividades, alguns empregos que os caras estavam correndo atrás do soldador, por exemplo, que é uma coisa soldador, que é uma coisa bem complexa ser um soldador, dependendo do. O cara ganhava 15 mil reais, 20 mil reais, porque um bom soldador, um soldador que conhece a técnica, ele é caro, muito caro. E ficou mais caro ainda quando tu tem um investimento que tinha na época em infraestrutura. Como nós nunca tivemos um processo de formação técnica também nessas áreas e tal, tudo porque não havia investimento. Quando passou a ter investimento, essas pessoas que tinham conhecimento passaram a ter uma valorização. Aí tu perde a capacidade de controlar esse negócio. Tá? Então, também isso tem um pouco, está no fundo aí do ascenso que nós temos agora aí dessa visão de extrema direita, né? Que tu vai perdendo o controle social. Tu era o dono da cidade. Aí agora tu não é mais dono da cidade porque os caras estão fazendo outra coisa. Tem investimento em outras coisas. E ele não é mais. Isso cria um processo. Então tem que acabar com isso, que é mais ou menos a minha visão, assim, resumindo bem um pouco do que aconteceu nessa última década. Já vamos para quase 8 anos essa maluquice. Mas vamos lá. Sim. Professor, eu vou ter que sair agora, porque tem um compromisso agora, mais tarde, tem que encerrar aqui a minha participação. Não sei se vai demorar muito mais a aula. Nós estamos encerrando aqui, se não houver mais questões, assim, né? Acho que por hoje era isso. O tema é esse, né? Sempre fica a indicação aí para leitura e tal do texto, a cada semana, para a gente poder discutir em melhores condições. Mas eu queria só, lembrei agora de falar sobre a questão dos seminários, né? Pelo que eu percebi ali, eu havia escrito uma Não, eu mensagem. tô certo para a semana que vem. Ah, tá, deixa eu ver aqui, Dali. Na semana que vem. Pode deixar que eu vou fazer. Tá, só uma da semana que vem, eu tinha anotado aqui, Dali, a Eugênia. Deixa eu ver aqui. É que muda, não sei se mudou. Deixa eu ver aqui. Este aqui da... Acho que na última aula, né, tu tinha definido aquele aluno que estava presente. Professor, eu acho que a atualização do que você fez, no arquivo que você fez e compartilhou conosco na última semana, não sei, eu pelo menos não consegui acessar, outro colega aqui da disciplina também não, a gente precisou solicitar a permissão, mas igual a gente não conseguiu acesso ao arquivo, então talvez tenha dado essa... Porque eu tô acompanhando também, acho que com o Dari, o mesmo arquivo que tá ali na disciplina, no Moodle. Aí, no caso, seria ele apresentar na próxima semana. Ah, Eu acho que o arquivo que você tá falando, se eu sim. não tô enganada... Eu vi no Moodle lá, né? É verdade, tu mandou... Tá meio com... Então fazendo eu tantas tinha cadeiras que eu anotado tô meio aqui... atrapalhado. Mas tu mandou lá uma mensagem. Eu não sabia disso, que você não estava tendo acesso ao documento. Então. Eu acho que a forma como você compartilhou conosco não ficou aberto, assim, quem tiver o link pode acessar.
Parece que você tem que Tá. autorizar a Mas então, nossa. tá, a Eugênia não está aqui conosco hoje, mas então deixamos certo assim, Dari, pode ser? Pode ser. Judica? Eu faço a semana que vem, sem problema. Tá. Só vamos confirmar, então, o texto, né? É o Sim. texto do Gomide, do Pires, esse, texto 6. É o que eu tenho aqui, ou não? Ou não? Não, desculpe. Não. Não, texto 5, É Romão o Neto. 5? Isso. Isso. Texto É, 5, é esse da governança parcerizada aí, Tá bom. Pode deixar aqui. tá? Aquela ideia, um PowerPoint assim sintético e tal, com as Ah, questões fundamentais, né? 70 telas, tá bom? Fica slides. 70 slides, 2 minutos cada Com um. com a letrinha bem pequenininha, Exatamente. todo mundo poder enxergar. Tá? Então, boa noite, então. Tá, boa noite. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Vem, podemos ir adiante. Mais questões? Então tá, vou encerrar aqui a